Saudações pessoal da Mentoria para a Secretaria de Educação. Vamos agora para a próxima aula de planejamento, a aula número 3. Vamos falar de dimensões. Dimensões do planejamento. Nesse caso, vamos nos remeter exclusivamente à obra de Celso Vasconcelos. Isso mesmo, quando a gente falar de dimensões do planejamento, vamos estar falando da obra desse moço aí. Vamos estar falando de Celso Vasconcelos, vamos estar falando do livro Planejamento, Projeto de Ensino e Aprendizagem e Projeto Político Pedagógico. Esse é o livro que melhor aborda o assunto, embora a gente tenha aí uma certa margem de interpretação sobre o que são as dimensões. O que de fato Vasconcelos quis dizer com relação às dimensões do planejamento. Então, ensina Celso Vasconcelos sobre as dimensões, que elas são, em primeiro lugar, uma mediação teórico-metodológica para a ação consciente. Depois ele continua ensinando sobre as dimensões que existe a finalidade em fazer acontecer. Essas dimensões têm o propósito de tornar a teoria em prática, em ação efetiva. E por último ele vem dizendo que as conexões com as dimensões são dialéticas, são dialógicas, conectadas à praxis, isso é, a teoria e a prática. Daí ele falar que a dimensão ela implica em uma reflexão entre teoria e prática. Quando você analisa isso, você tem uma percepção de que o planejamento tem duas dimensões. Uma dimensão teórica e uma dimensão prática. Quando ele fala que estabelece aí uma relação dialética, uma reflexão sobre a teoria e a prática, isso pode te levar a entender que temos duas dimensões especificamente mencionadas por Vasconcelos. E aí ele aprofunda um pouco mais na obra, falando que o planejamento, na verdade, pode vir a ter três dimensões. Uma ligada à realidade, uma ligada à finalidade e uma ligada ao plano de ação. Isso é, além de eu ter uma concepção dialética que estabelece duas dimensões, uma dimensão teórica e prática, uma dimensão que relaciona a praxis, eu tenho uma outra abordagem que me apresenta três planos distintos. Um plano realístico, um plano finalístico e um plano teleológico, que é o plano de ação. Então teríamos aí possíveis três dimensões. Então Vasconcelos vai falar da primeira dimensão, que é a dimensão da realidade. Conceber essa relação dessas três dimensões, realidade, finalidade e ação, implica conceber a realidade como o primeiro ponto, ou o ponto de partida, do qual iniciamos o processo de planejamento. Utilizamos essa realidade para direcionar a nova realidade que queremos. Afinal, o carro não tem só para-brisa. O carro também tem retrovisor. É óbvio que devemos planejar da mesma forma que dirigimos um carro. Por isso, o para-brisas é muito maior do que o retrovisor. Mas não devemos dispensar o retrovisor, porque ele nos mostra de onde viemos. Daí essa concepção ligada à realidade. Uma segunda dimensão estaria ligada à finalidade, que implica reconhecer o resultado que pretendemos alcançar, onde queremos chegar. E uma outra coisa importante, o motivo que nos leva a querer chegar naquele ponto. A razão pelo qual efetivamente nós planejamos. Então, a dimensão da realidade é o ponto de partida, a dimensão da finalidade é o ponto de chegada, é onde queremos chegar, e a menção dos motivos que nos leva a querer chegar naquele lugar, e a terceira dimensão é o caminho, é o plano de ação
que vai nos tirar do ponto de partida e nos levar até o ponto de chegada. É como vamos operacionalizar o nosso planejamento para alcançarmos as finalidades. Que ação vem na sequência da outra? Que ação precede a outra? Para que uma contribua e potencialize a outra para que podemos chegar no nosso destino? E como essa sucessão de ações efetivamente vão transformar a realidade do aluno que parte de um ponto A, a sua realidade, a um ponto B, um ponto idealizado e planejado. Falar desses três elementos, a realidade, a finalidade e o plano de ação, é falar de três dimensões distintas. Mas falar também da questão da teoria associada à prática, a praxis, a reflexão sobre a praxis, é conceber outras duas dimensões, uma dimensão teórica e uma dimensão prática. Todas as duas abordagens já apareceram em prova de concurso público. Então, em matéria dessa temática, as dimensões, a obra de Celso Vasconcelos é a que efetivamente é cobrada em prova de concurso público. No nosso próximo encontro, vamos nos demorar um pouquinho mais, esse foi bem curtinho, vamos falar dos níveis, isto mesmo, dos níveis de planejamento.